Hoje mergulharemos nas profundezas da mente humana, explorando os ensinamentos eternos do grande Marco Aurélio para forjar mentes imperturbáveis. Portanto, convido vocês, companheiros e amantes do estoicismo, a embarcarem comigo nessa jornada em busca da verdadeira paz interior. Não se esqueçam de demonstrar seu apreço com um like e de se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Acompanhem cada passo, pois a sabedoria para uma vida melhor exige total atenção aos detalhes. Marco Aurélio foi um imperador romano que governou de 161 a 180 d.C. e também foi um renomado filósofo. Ele viveu há quase 2000 anos, em uma era completamente diferente da nossa atual, mas seus escritos e reflexões registrados em seu livro Meditações contêm ensinamentos e conselhos que permanecem relevantes até hoje. O livro Meditações foi escrito por Marco Aurélio no final de sua vida, como uma forma de fazer anotações pessoais, registrar seus pensamentos e também usar a escrita como um exercício de autoconhecimento e aprimoramento. O livro acabou se tornando uma espécie de guia com ensinamentos estoicos, ou seja, ligados à filosofia do estoicismo. Essa corrente filosófica que sempre enfatizou a importância de controlar as próprias emoções e percepções, aceitar calmamente o que não pode ser mudado e viver de forma virtuosa, usando a razão para guiar as escolhas. Apesar de Marco Aurélio ter vivido há tanto tempo e ter sido um imperador romano, governando um império de proporções gigantescas, muitos de seus ensinamentos fazem todo o sentido para nós que vivemos no século XXI. Isso acontece porque algumas das dificuldades que ele enfrentou são semelhantes aos desafios humanos de qualquer época: lidar com adversidades, manter o equilíbrio emocional diante de problemas, cultivar qualidades como resiliência e sabedoria. Atualmente vivemos em uma era de mudanças aceleradas, incertezas constantes e muitas fontes de ansiedade e estresse. Por isso, os ensinamentos de Marco Aurélio sobre como encarar as dificuldades da vida e desenvolver uma mente tranquila, resiliente e sábia são profundamente relevantes. Suas lições atemporais sobre gratidão, controle das próprias percepções, aceitação do que não podemos mudar, humildade e outros valores ressurgem como um guia valioso para qualquer pessoa que busque enfrentar os desafios com mais serenidade e equilíbrio interior. Por exemplo, Marco Aurélio enfatizava a importância de controlarmos nossos próprios pensamentos e reações, em vez de sermos controlados por eles. Isso significa não deixar que crenças e pensamentos negativos dominem nossa mente, levando ao sofrimento e infelicidade. Em vez disso, podemos treinar a mente para filtrar nossas experiências de maneira racional, ponderada, buscando o equilíbrio emocional e sem angustias desnecessárias. Outra lição importante do imperador filósofo é sobre aceitar calmamente o que não pode ser mudado. Muitas vezes, nos estressamos e frustramos tentando a todo custo mudar situações que estão além do nosso controle. Marco Aurélio ensina que é essencial reconhecer nossos limites, aceitar esses eventos e deixar de lado as tentativas improdutivas de alterar o que está fora de nosso alcance. Isso permite mantermos nossa tranquilidade e evitar os sofrimentos desnecessários. Marco Aurélio também encoraja a viver o presente, sem nos prender excessivamente a arrependimentos sobre o passado ou preocupações com o futuro que é sempre incerto. Essa capacidade de apreciar o momento presente também está ligada ao cultivo da gratidão, outra lição destacada em seus escritos. Ao focarmos nas bênçãos e belezas que a vida nos dá também já nos deu, cultivamos uma mentalidade mais otimista e resiliente para encarar os desafios que, como bem sabemos, são inevitáveis na vida. Os ensinamentos desse antigo imperador romano seguem relevantes até hoje, pois oferecem sabedoria atemporal sobre como encontrar mais equilíbrio interior e vigor para superar as adversidades que surgem ao longo da vida. Integrar lições como o controle das próprias percepções, aceitação, gratidão e foco no presente pode ajudar qualquer pessoa, de qualquer época, a trilhar uma jornada mais tranquila, sábia e bem vivida diante dos obstáculos da existência. O livro Meditações foi escrito pelo imperador romano Marco Aurélio provavelmente entre 170 e 180 d.C., quando ele tinha entre 49 e 59 anos. Marco Aurélio registrou essas anotações e reflexões pessoais sem a intenção de publicá-las, era uma forma de autorreflexão, um exercício filosófico para o próprio aprimoramento.
Meditações acabou se tornando uma espécie de diário íntimo onde Marco Aurélio compilou seus pensamentos mais profundos, questionamentos, princípios e também alguns conselhos práticos sobre como viver de forma virtuosa. O livro não tem uma estrutura linear, mas sim consiste em reflexões e ensinamentos abordando temas como a busca da sabedoria, o controle das paixões e desejos, a aceitação do destino e da morte, entre outros. Marco Aurélio era um estoico convicto e buscava viver segundo os princípios dessa filosofia. O estoicismo enfatiza a ideia de que devemos aceitar calmamente as coisas que estão fora do nosso controle, concentrando-nos apenas no que depende de nós mesmos. Por exemplo, não adianta reclamar incessantemente dos defeitos alheios, pois não controlamos o comportamento dos outros. Em vez disso, os estoicos dizem que devemos buscar controlar nossas próprias percepções, pensamentos e reações diante do mundo. Outra ideia central é que a verdadeira felicidade e liberdade vem de dentro, de cultivar a virtude e usar a razão para discernir o certo e o errado. Meditações ensina, portanto, que a sabedoria e a tranquilidade interior não dependem de bens externos, posses materiais, status social ou mesmo saúde física. Mesmo um imperador poderoso ou uma pessoa doente podem alcançar a verdadeira paz e serenidade desenvolvendo qualidades internas, conhecimento de si mesmo e controle de suas paixões. Assim, apesar do contexto histórico completamente diferente, os ensinamentos do livro Meditações continuam relevantes até hoje, oferecendo reflexões profundas e conselhos práticos sobre como buscar uma vida interior equilibrada, enfrentar com serenidade as inevitáveis adversidades e dar mais valor ao autoconhecimento do que a bens externos e supérfluos. Marco Aurélio governou como imperador romano de 161 d.C. até sua morte em 180 d.C. Foi um período muito desafiador e conturbado, com guerras, peste e conspirações políticas ameaçando a estabilidade do Império Romano. Mesmo exercendo um dos cargos mais poderosos da época, Marco Aurélio enfrentou enormes dificuldades pessoais durante seu reinado. Por exemplo, sua esposa Faustina parece ter sido infiel e seu filho Comodo, que sucedeu a Marco Aurélio como imperador, mostrou-se um líder cruel, arbitrário e incompetente. No entanto, apesar de todos esses problemas políticos e familiares, Marco Aurélio se destacou por conseguir manter o equilíbrio e a perspectiva filosófica. Ele era um filósofo estoico convicto e acreditava firmemente que poderia alcançar a tranquilidade interior focando apenas no que dependia dele e suas virtudes, pensamentos e ações. De acordo com o imperador filósofo, é inútil tentar controlar eventos externos, como as falhas alheias, conspirações políticas ou desastres naturais. Em vez disso, Marco Aurélio buscava controlar suas próprias percepções, julgamentos e reações diante das circunstâncias. Por exemplo, ao lidar com a infidelidade da esposa ou a incompetência do filho Comodo, Marco Aurélio procurava manter o autocontrole e evitar reações precipitadas. Ele cultivava virtudes como a temperança, a justiça e a sabedoria, para tomar as melhores decisões possíveis, dada a realidade dos fatos. Essa ênfase nas coisas que podem ser controladas, a própria mente, os princípios morais, as ações tomadas, é o cerne da filosofia estoica e permitiu que Marco Aurélio enfrentasse tempos extremamente adversos preservando o equilíbrio e não deixando que tudo ao redor prejudique sua paz. Pois se não é possível controlar, para que se desgastar tentando? Agora preste muita atenção em tudo que será dito, e se for preciso volte a assistir esse vídeo no futuro quantas vezes forem necessárias, pois aqui vamos nos aprofundar em 10 lições estoicas que Marco Aurélio se dedicou a viver e relatou em seu livro. É impossível essas lições não melhorarem a vida de quem aplicar pelo menos uma delas no dia a dia. A primeira já é incrível. Lição 1. Controle sua percepção. Controlar nossas percepções é uma habilidade essencial para viver de forma equilibrada, de acordo com os ensinamentos do imperador filósofo Marco Aurélio. Esta é uma das primeiras e mais importantes lições apresentadas em seu livro Meditações. Marco Aurélio enfatiza que o modo como interpretamos os eventos e experiências ao nosso redor molda profundamente nossa própria realidade subjetiva. Por exemplo, se escolhemos enxergar uma crítica como uma ofensa pessoal, isso pode gerar raiva, ressentimento e sofrimento. Por outro lado,
Se interpretamos a mesma crítica como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, ela se torna positiva. E ofensa só nos atingir realmente quando ser deixamos atingidos. Portanto, nossa maneira de perceber, avaliar e julgar situações e outras pessoas exerce grande influência sobre nossas emoções, comportamentos e qualidade de vida. Quando permitimos que pensamentos excessivamente negativos, pessimistas ou irracionais dominem nossa consciência, acabamos prejudicando a nós mesmos e comprometendo nosso bem-estar. De acordo com Marco Aurélio, devemos treinar e disciplinar nossa mente para filtrar as experiências de forma ponderada, racional e equilibrada. Isso envolve não nos deixar levar por emoções turbulentas, questionar nossos próprios julgamentos e buscar diferentes interpretações e perspectivas antes de tirar conclusões. Com esse controle das percepções, podemos evitar que crenças limitantes sobre nós mesmos ou visões distorcidas dos fatos interfiram em nosso estado mental e capacidade de lidar com os desafios. Ao invés de sermos vítimas passivas de nossas impressões subjetivas ou preconceitos, podemos escolher aquelas que nos conduzam à tranquilidade e sabedoria. Essa lição milenar segue essencial para viver bem hoje, pois lembra que controlar nossas percepções é o primeiro passo para não ceder ao estresse, ansiedade, raiva ou infelicidade diante das inevitáveis adversidades da existência. Ao filtrarmos nossas experiências com equilíbrio, conquistamos maior domínio sobre nosso próprio bem-estar. Lição 2: Aceite o que não pode mudar. Esta lição enfatizada por Marco Aurélio em Meditações está intimamente ligada à visão estoica de aceitar com serenidade aquilo que não pode ser mudado. Lutar constantemente contra a realidade, reclamar de situações inevitáveis ou ficar preso a um passado que não pode ser alterado só gera frustração e infelicidade. Segundo Marco Aurélio, é essencial reconhecer e aceitar os eventos que estão verdadeiramente além do nosso controle, sejam eles o curso natural dos acontecimentos, as características inatas de uma pessoa ou as circunstâncias exteriores. Tentar de forma obstinada e improdutiva mudar o que não pode ser mudado só consumirá nossa energia e perturbará nossa tranquilidade. O imperador filósofo propõe, então, que cultivemos a aceitação consciente do que não pode ser alterado. Isso permite que nos concentremos com sabedoria apenas nas coisas sobre as quais temos algum poder de influência. Algumas técnicas que Marco Aurélio recomenda para praticar essa aceitação são: cultivar maior autoconsciência, para identificar quando estamos lutando inutilmente contra algo inevitável, exercitar o distanciamento, lembrando que muitos eventos externos não dizem respeito a nós mesmos, e adotar práticas meditativas, que ajudam a acalmar a mente e aceitar a realidade como ela é. Essa é uma lição valiosa para lidar de forma mais serena e sábia com as adversidades cotidianas, as características alheias que nos desagradam e as situações que simplesmente não estão sob nosso controle. Ao invés de gerar ansiedade e angústia, podemos aprender a aceitar essas circunstâncias e concentrar nossas energias apenas no que depende de nós. Lição 3: Foque no momento presente. Marco Aurélio enfatiza também no livro a importância de viver o momento presente, sem ficar preso às lembranças do passado ou às preocupações com o futuro. Essa habilidade de apreciar e experimentar plenamente o agora traz benefícios tanto para nossa qualidade de vida quanto para o desenvolvimento pessoal. De acordo com o imperador filósofo, quando nossa mente vagueia frequentemente para o passado, revivemos antigos arrependimentos, mágoas e tristezas. Já quando ficamos ansiosos com o futuro, criamos expectativas irreais e tememos ameaças hipotéticas. Essas distrações nos impedem de extrair o máximo do momento presente. Ao invés disso, Marco Aurélio propõe treinar a mente para ancorar nossa consciência no aqui e agora. Isso nos permite saborear as alegrias cotidianas, as pequenas maravilhas da vida que costumam passar despercebidas. Ao apreciar verdadeiramente o presente, cultivamos mais gratidão e admiração pela existência. Além disso, a atenção focada no momento presente também promove maior autoconsciência e equilíbrio emocional. Quando estamos plenamente atentos ao agora, conseguimos observar nossos pensamentos e emoções com mais clareza. Essa percepção facilita escolher respostas mais serenas e sábias aos eventos.
Para desenvolver essa habilidade, Marco Aurélio recomenda práticas como a meditação mindfulness, que quer dizer atenção plena, exercícios para acalmar a mente agitada pelo passado e futuro e evitar o piloto automático, fazendo todas as atividades com plena consciência. Cultivar a atenção plena no presente pode elevar nossa qualidade de vida, senso de paz interior e autoconhecimento. Por isso, é uma lição atemporal importante não apenas para os antigos estoicos, mas para qualquer pessoa nos dias de hoje. Lição 4. Cultive humildade e empatia. Marco Aurélio destaca em seus escritos a importância de cultivar a humildade e a empatia nas relações humanas. Essas virtudes nos ajudam a conviver de forma mais harmoniosa, superar conflitos e amadurecer como pessoas. De acordo com a perspectiva do imperador filósofo, antes de julgar ou criticar o próximo, é essencial fazer uma autoanálise sincera. Reconhecer que também somos seres imperfeitos, com falhas e limitações. Essa humildade nos torna mais tolerantes com os defeitos alheios. Além disso, Marco Aurélio ensina que devemos buscar compreender os contextos, experiências e sentimentos que moldam as atitudes das outras pessoas. Em vez de condená-las, é preciso exercitar a empatia, colocando-se no lugar do próximo para entender suas motivações. Esse esforço de refletir primeiro sobre nossas próprias limitações e buscar a compreensão empática nos protege de julgamentos precipitados, que só geram ressentimento e conflitos desnecessários. Ao demonstrar mais humildade e empatia, passamos a ver o próximo como um semelhante, imperfeito como nós, o que melhora nossas relações. Além disso, a humildade torna mais fácil reconhecer quando cometemos erros e aprender com eles. Uma pessoa humilde está sempre aberta a feedbacks, percebendo cada experiência como uma chance de crescer. Já a empatia em situações adversas nos ajuda a encontrar soluções pacíficas, sem precisar condenar ninguém. Portanto, são virtudes que, embora desafiadoras de cultivar, são recompensadoras para viver de forma mais tolerante, compassiva e pacífica. Marco Aurélio nos lembra, com suas meditações, que sempre há espaço para nos tornarmos pessoas melhores. Lição 5. Pratique a gratidão. Marco Aurélio foi um grande defensor da prática da gratidão. Cultivar um olhar de apreciação pela vida, focando nas bênçãos já recebidas, é um poderoso antídoto contra a infelicidade, o pessimismo e a ansiedade. De acordo com o imperador filósofo, é fácil nos concentrarmos em reclamar do que não temos ou nos preocupar excessivamente com possíveis ameaças. No entanto, essas atitudes criam um ciclo negativo, gerando estresse e angústia. Ao invés disso, Marco Aurélio propõe desenvolver o hábito de prestar atenção sincera em todos os motivos que temos para sermos gratos. Isso envolve desde expressar gratidão pelas grandes dádivas, como saúde e amigos, até valorizar pequenos prazeres do dia a dia, como um pôr do sol ou uma xícara de café. Quando cultivamos essa mentalidade de gratidão, passamos a enxergar a vida com mais admiração, bondade e otimismo. É comprovado cientificamente que pessoas mais gratas apresentam maior satisfação, melhor saúde mental e mais resiliência para lidar com adversidades inevitáveis. Uma sugestão prática de Marco Aurélio é manter um diário de gratidão, no qual devemos anotar, todos os dias, de 3 a 5 motivos para sermos gratos, por menores que sejam. Formar esse hábito de expressar gratidão regularmente traz benefícios observáveis. Portanto, é uma lição valiosa não apenas para os antigos estoicos, mas para qualquer pessoa nos dias de hoje que deseja gozar de maior bem-estar. Ao cultivar a gratidão, podemos transformar genuinamente nossa experiência de vida. Lição 6. Adversidades são oportunidades de crescimento. Marco Aurélio, em sua sabedoria estoica, propõe que encaremos as adversidades como oportunidades valiosas para o crescimento pessoal, e não como empecilhos insuperáveis. Essa perspectiva mais positiva e proativa diante dos obstáculos pode mudar completamente nossa experiência de vida. Segundo o imperador filósofo, as dificuldades, falhas e contratempos são inevitáveis na jornada humana. No entanto, em vez de nos vitimizarmos ou desanimarmos diante delas, podemos escolher enxergá-las como chances de evoluir e nos tornar pessoas melhores.
Por exemplo, uma demissão pode ser a oportunidade perfeita para repensar nossa carreira e investir naquela habilidade que sempre quisemos desenvolver. Uma traição afetiva, embora dolorosa, pode nos ensinar lições sobre autoconhecimento e escolher melhor nossas companhias. Já problemas de saúde podem ser um alerta para cuidarmos melhor de nós mesmos. Ao adotar essa mentalidade de crescimento, focamos menos no aspecto negativo dos contratempos e mais nas lições, vigor interior e maturidade que podemos conquistar atravessando esses desafios. Essa atitude proativa molda nossa resiliência e capacidade de superação. Claro que essa não é uma tarefa fácil, exigindo treino da mente para mudar velhos padrões de pensamento derrotistas ou vitimistas. Porém, com disciplina, podemos aprender a performar diante das adversidades em vez de só reclamar delas. Essa é uma lição valiosíssima deixada por Marco Aurélio. Lição 7. Permita que o raciocínio lógico guie suas escolhas. Marco Aurélio destaca também a importância de cultivar o raciocínio lógico e a mentalidade racional para tomar melhores decisões e enfrentar os desafios da vida. Deixar-se levar por impulsos irrefletidos ou emoções intensas pode obscurecer nosso julgamento. O imperador filósofo destaca que precisamos treinar o hábito de pensar de forma crítica, questionando nossas suposições e analisando situações por diferentes ângulos antes de tirar conclusões. Além disso, fazer autoanálises sinceras, para entender nossos próprios vieses, é essencial. Quando conseguimos desenvolver uma perspectiva racional, nossas escolhas tendem a ser mais bem informadas e acertadas. Conseguimos avaliar os prós e contras com mais clareza, prevendo consequências, em vez de decidir por impulso. Também ficamos mais hábeis em gerenciar nossas emoções, não nos deixando levar por reações explosivas. Para fortalecer essa mentalidade lógica, Marco Aurélio sugere práticas como o estudo da filosofia e lógica, exercícios de pensamento crítico, como analisar os argumentos dos outros, e desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas. Quanto mais treinamos nosso raciocínio, mais fácil se torna aplicá-lo diante de dilemas. Cultivar a racionalidade é um exercício desafiador, porém essencial para qualquer um que busque tomar decisões sensatas e enfrentar as adversidades inesperáveis da vida com resiliência e sabedoria. Marco Aurélio nos lembra que sempre precisaremos do equilíbrio entre razão e emoção. Lição 8. Cultive a paz interior. Marco Aurélio aponta sempre a importância de cultivar a paz interior para viver uma vida feliz e enfrentar as adversidades. Ele enfatiza o papel fundamental que nossos pensamentos e estado mental desempenham na qualidade de vida. Segundo o imperador filósofo, é essencial nutrir a mente com pensamentos positivos, alegria e sossego. Isso envolve dedicar-se a atividades prazerosas e relaxantes, como passatempos, leitura, música e apreciação da natureza. Esses hábitos trazem equilíbrio emocional. Além disso, Marco Aurélio destaca a necessidade de desenvolver mecanismos saudáveis para lidar com o estresse e as emoções negativas. Isso pode incluir exercícios de meditação, yoga, caminhadas ao ar livre, ou mesmo buscar ajuda profissional quando necessário. Aprender a acalmar a mente e processar pensamentos e sentimentos turbulentos de forma produtiva é fundamental para preservar a tranquilidade interior. Sem isso, ficamos vulneráveis ao desequilíbrio diante dos desafios inevitáveis. Portanto, para alcançar a resiliência emocional e a sabedoria, precisamos cultivar hábitos que nutram nosso bem-estar mental. Marco Aurélio nos lembra que a paz interior depende da qualidade dos pensamentos que permitimos florescer em nossas mentes. Cabe a nós tornar-nos jardineiros conscientes de nosso próprio estado mental. Lição 9. Cultive o desapego. Mesmo sendo um grande imperador, Marco Aurélio enfatizava a importância de cultivar o desapego das coisas externas e o foco no desenvolvimento interior. Buscar frequentemente a validação ou a felicidade além de nós mesmos nos torna dependentes e vulneráveis a variações fora de nosso controle. O imperador filósofo propõe que devemos nos concentrar primeiramente em nossa evolução ética e espiritual, guiados por valores virtuosos, e não em bens materiais, status social ou opinião alheia. Quando ancoramos nossa autoestima internamente, ficamos menos sujeitos aos altos e baixos da vida.
Praticar o desapego envolve exercer conscientemente o distanciamento dos eventos externos, lembrando que estamos apenas de passagem por esse mundo. Também requer questionar a todo momento nossos verdadeiros motivos e anseios, para não cair na armadilha de buscar a felicidade onde ela não reside. Algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo são o autoquestionamento, a introspecção por meio da meditação e o cultivo de virtudes internas como a temperança. Ao entenderem nossa verdadeira essência, percebemos que as coisas externas são passageiras e secundárias. Claro que viver assim exige constante vigilância e treino mental, diante de uma sociedade que tanto valoriza o supérfluo. Porém, com esforço, podemos nos tornar pessoas menos dependentes da aprovação externa e mais focadas na evolução do espírito. Essa lição de Marco Aurélio visa justamente nosso amadurecimento interior. Lição 10. Mantenha seu impulso em direção aos seus objetivos. Nesta lição de meditações, Marco Aurélio destaca a importância da perseverança e do ímpeto constante para alcançar nossos objetivos, apesar dos inevitáveis obstáculos. Segundo o imperador filósofo, precisamos cultivar estratégias para manter o foco e a motivação. Ele ensina que é essencial estabelecer metas claras e viáveis, que verdadeiramente refletem nossos valores e anseios. Ter um objetivo definido ajuda a não nos dispersarmos diante das dificuldades. Além disso, Marco Aurélio enfatiza a necessidade de praticar a autocompaixão nos momentos de dificuldade ou retrocesso. Em vez de se criticar duramente, é preciso entender que contratempos fazem parte de qualquer jornada. Esse autocuidado mantém nossa autoestima positiva. O filósofo também aconselha a buscar apoio em amigos, familiares ou mentores que compartilhem nossos valores e metas. Ter esse suporte fortalece a perseverança, trazendo também inspiração nos momentos de desânimo. Por fim, refletir regularmente sobre o progresso alcançado pode renovar nossa motivação, lembrando-nos de que já superamos antes obstáculos que pareciam intransponíveis. Portanto, essa lição ensina estratégias práticas para sustentar nosso ímpeto rumo aos objetivos, apesar dos desafios inevitáveis. Ao aplicá-las, podemos continuar nossa jornada de crescimento com resiliência. A obra Meditações, do imperador Marco Aurélio, segue profundamente relevante mesmo depois de passados tantos séculos de sua escrita. Isso ocorre porque ela contém reflexões e ensinamentos atemporais, que transcendem sua época histórica. A sabedoria apresentada pelo filósofo estoico continua ecoando e inspirando vidas até hoje, e o meu desejo é que inspire a sua também, assim como a minha. Grande parte do valor duradouro das meditações vem de como Marco Aurélio soube destilar verdades universais sobre a natureza humana e transmitir conselhos para viver de forma mais virtuosa, serena e com vigor interior. Ele aborda temas que pessoas de qualquer geração podem passar. Por exemplo, as práticas como o cultivo da gratidão, o desapego, a aceitação serena do que não pode ser mudado e o autocontrole das próprias reações. Essas são habilidades que fortalecem nossa resiliência e equilíbrio emocional, frente aos inevitáveis altos e baixos da existência. Integrando essas preciosas lições em nossas rotinas, podemos enfrentar com mais leveza os desafios cotidianos, das relações difíceis ao estresse do trabalho. Aplicados com disciplina, esses ensinamentos estoicos certamente nos ajudaram a reagir aos problemas com mais paz e sabedoria. Além disso, ao internalizar valores como a humildade, o autocontrole e a benevolência, nos tornamos pessoas melhores, que constroem relações mais saudáveis e atendem ao chamado de seu próprio crescimento interior. Isso se torna algo natural. Portanto, pela profundidade e alcance de suas meditações, Marco Aurélio deixou para a humanidade um guia rico em sabedoria e para nos ajudar a trilhar de forma mais consciente e virtuosa nossa jornada terrena, encontrando a paz possível em meio às tormentas. Minha total gratidão ao Marco Aurélio. E minha gratidão também a vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigado por terem perseverado até o final deste vídeo. Espero que as lições de Marco Aurélio inspirem vocês a enfrentar suas próprias batalhas com paz no coração e maior sabedoria na mente. Compartilhem este conhecimento para que outros também possam se beneficiar.
pois é muito bom e gratificante poder admirar aqueles que amamos se tornando a cada dia pessoas melhores ou conseguindo sair de situações tristes e sem esperança na vida. E se você é essa pessoa que não está bem agora, não se desespere. Aos poucos e um passo de cada vez, tente aplicar pelo menos uma das regras e não deixe de buscar ajuda, de profissionais de saúde e também das pessoas que te amam. Não se esqueçam de assistir aos próximos vídeos, para continuarmos crescendo juntos. Talvez você goste também de algum dos vídeos que estão aparecendo na tela. Até a próxima. Um grande abraço.